Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, na responsabilidade de compartilhar algo vindo do céu. E quando o Ju comentou a respeito do tema, que ele queria trazer ênfase a essa realidade, eu confesso que não foi muito fácil, porque eu não quero colocar as minhas opiniões, né, falar aquilo que eu vi, aquilo que eu sei, aquilo que entendi, mas queria falar aquilo que realmente deve ser dito, né? E graças a Deus por isso, que eu chego aqui hoje de manhã não me sentindo preparado. Só que com certeza o que eu tenho para compartilhar com você é algo relevante. Fecha o teu olho no teu lugar antes de mais nada. Fecha o teu olho no seu lugar. Eu não vou pedir para você orar, mas eu quero que você feche o teu olho no teu lugar. Imagina só. Você não vai lembrar, é claro, mas imagina a data do teu nascimento, o dia que você nasceu. Começa a correr na tua timeline, começa a perceber aquilo que aconteceu com você quando você tinha 5 anos, aquele flash que você tem lá na escola, no ensino básico, lá na pré-infância, de algum episódio. Imagina agora você entrando na escola, imagina você vivendo, imagina aquela viagem que você fez quando você era criança, aquele brinquedo que teu pai te deu quando você tinha 10 anos. Imagina que você fez 12 anos, agora você já podia assistir alguns filmes. Imagina quando você tinha seus 16 anos, tua pressa era ter teus 18 anos e tirar tua habilitação, dirigir teu carro, descer a avenida com o carro do pai. Imagina seus 21 anos, se você não chegou ainda, imagina onde você está aqui hoje. Consegue imaginar agora os seus próximos 10 anos? Você consegue se imaginar dentro desse mundo globalizado, desse mundo que tem avançado em tecnologia, em comunicação? Como que será a sua vida aqui nos seus próximos 10 anos? Você consegue imaginar a sua vida em 2035? Às vezes é difícil de imaginar. Mas você tem sonhos, você tem ideais, você estuda para isso, você trabalha para isso, você quer chegar em algum lugar. Talvez você quer ter um carro melhor, você quer ter uma casa melhor, você quer construir uma família. E obrigado, Pai, por esses sonhos. Obrigado pelas experiências até aqui. Obrigado, Pai, pela vida até aqui. Pode abrir os seus olhos. O que eu quero te mostrar, quando você olha diante de uma timeline, que você vê o início, meio e fim, quando você projeta algo que você ainda não vivencia, mas que você almeja alcançar, uma viagem, um filho, uma família, uma aposentadoria, enfim, ele não se resume só no tempo onde nós estamos hoje. Não se resume no nosso cronos, nas nossas 24 horas, nos nossos 7 dias da semana, no nosso mês, no nosso ano. No ano que você nasceu, ao ano que você está aqui hoje, até onde nós vamos viver. Quando nós falamos de vida, quando nós falamos de algo que surge, algo que começa, ele vem muito antes do seu início. O começo, na verdade, para nós, aonde nós adquirimos a psique, onde nós adquirimos a nossa mentalidade, onde nós adquirimos um corpo, não se refere a esse começo. Se nós partimos do princípio de que Deus é um ser eterno, de que o Espírito parava sobre a face do abismo das águas, que a terra era sem forma, que a terra era vazia, se nós partimos de um princípio que uma palavra ouve, que numa palavra houve um verbo, que numa palavra houve uma atitude, uma ação, de um haja luz. A gente não consegue mensurar se isso foi uma explosão, se isso é o Big Bang ou não. A gente não consegue mensurar. Imagina algo que não tem forma, que não tem vazio, que é vazio e sem forma. Você consegue imaginar algo disso? Eu não consigo imaginar. Tudo que eu já vi, tudo que eu já toquei, tudo que eu já olhei tem forma. Vi copo vazio, mas tem forma. Você consegue imaginar um ambiente que não tem forma e que é vazio? Se você consegue, desenhe para mim, porque eu não consigo imaginar o que é o Espírito parando sobre o abismo da face das águas. E com certeza não seria muito simples alguém chegar ali do nada e falar, haja luz. Com certeza ia rasgar tudo que existia, ou não existia, porque era vazio e sem forma. Só que antes do haja luz, e aqui que está o mistério, antes da clareza surgir,
antes do óbvio aparecer. Porque às vezes na nossa vida nós não conseguimos entender o que está acontecendo, e às vezes por um estralar de dedos as coisas começam a se clarear, a gente começa, então é por causa disso. Agora eu entendi. Muito antes desse, eu entendi. Muito antes disso, tá, faz sentido. Existiu alguém lá. Então quando nós falamos de vida, nós não falamos do momento que eu nasci, no dia 5/3/87. Eu falo do começo de uma vida que estava nele antes do haja. Eu falo de uma vida que ele projetou para que o Diego exista. Precisa ter luz. Mas só a luz não vai ser suficiente. Para que ele exista, eu preciso pôr ele sobre terras. Vou dividir as águas do firmamento, as de baixo do firmamento. Vão surgir os continentes. Agora eu quero que nasçam plantas na terra. Quero que haja peixes no mar. Se imagina que antes de nós nascermos, muito antes de nós nascermos, ele já tinha estabelecido todas as coisas. O ambiente já estava favorável, o ambiente já estava preparado. Deus jamais colocaria seus filhos em um ambiente de necessidade, em um ambiente onde estaria faltando ainda alguma coisa. Um ambiente onde nós teríamos que clamar a Deus para que Deus fizesse algo ao nosso favor. Não é assim que eu vejo Deus. Com certeza Ele tinha preparado todas as coisas. Então quando nós falamos da nossa vida, quando nós começamos a assistir a nossa timeline, eu consigo perceber e identificar que a minha vida começou antes do haja. A minha vida começou nele. E aí eu estou seguro. E aí eu estou pleno. Porque antes de haver necessidades, eu já existia nele. Quantos conseguem me acompanhar no raciocínio? Se eu de fato creio que dele surgiu as coisas, e se você que está assistindo, você que está ouvindo, você que está aí sentado, se você não acredita nessa teoria da criação, eu estou disposto a te ouvir. Porque eu tenho certeza que da forma mais absurda que seja, Deus está lá. Os maias acreditam que o homem surgiu do milho. Cada tribo, cada nação, cada povo, cada sociedade acha que Deus nasceu de um jeito. Do milho eu acho interessante. Mas se imagina que há um começo, que existe um início. Os maias falaram que o mundo ia acabar em 2012, então deu ruim, né? Então acho que a teoria do milho deve estar meio errada também. Mas se existe um início, se existe uma vida, se existe uma verdade, eu percebo que a minha existência começou nele, muito antes da luz. Ou seja, eu estava já estabelecido nele no caos. E aqui que está o que eu quero falar com vocês. Põe um ser humano que tem sua vida planejada na ponta do lápis, ou até mesmo aquele que não tem a sua vida planejada. Quando ocorrem surpresas, quando acontecem coisas que ele não imaginava, pensa na pessoa desestabilizada. Meu Deus, estou passando por lutas, está difícil. As coisas estão realmente ruins. Será que estão realmente ruins? Por mais que nós estamos no Setembro Amarelo, eu não quero trazer aqui estatísticas de quanto suicídio tem aumentado. Eu até fui ver isso. Mas eu pensei, adianta nós ficarmos martelando naquilo que está acontecendo? Isso é uma consequência. Eu quero falar sobre uma causa. A causa maior disso tudo é que as pessoas não entenderam por que nasceram. Muito menos entenderam aonde começaram a existir. Só que o que eu estou falando aqui para vocês foge um pouco da lógica racional humana, porque onde nós vivemos hoje, dentro de um planeta Terra, onde existe uma gravidade, aonde existe a física, a inércia, existe tudo isso no globo terrestre. Você sabe muito bem que se o mundo tivesse a 2 centímetros, 2 milímetros para trás ou para frente da onde ele está hoje posicionado, não seria como que seria hoje as coisas. Então nós estamos exatamente no lugar que Deus pegou o caos, ou existiam umas trevas naquele lugar. E aí que eu quero que você entenda que se existe trevas, se existe caos, não é o problema, é o melhor ambiente. Vamos trazer para a nossa realidade, a nossa política, o país. Nós estamos com uma dor de barriga enorme, a gente não sabe o que vai dar em outubro, a gente não sabe como vai ser o ano que vem. Os negócios esse ano está difícil, o dólar sobe, abaixa. Você vê teu iPhone 10 cada vez mais longe.
Esse é o melhor estado, esse é o melhor ambiente para que haja alguma coisa. Porque Deus, ele pairava sobre a água, sobre o abismo. Ele surfava sobre a face do abismo. Se você crê que você existe nele, você estava junto. Acontece que aonde nós existimos, aonde nós vivemos, tudo isso que ele falou, haja peixes, haja continentes, haja tudo. Nesse haja, onde nós estamos pisando, onde você está sentado, para nós estarmos aqui hoje, nós precisamos de um corpo, nós dependemos de um corpo para estar aqui hoje. E graças a Deus por isso, porque senão minha avó ia estar aqui no meio incomodando, já morreu já faz tempo, ia estar aqui assustando. É porque você precisa de um corpo. E por que eu estou dizendo isso? Que Deus criou todas as coisas e estabeleceu todas dentro de uma ideia lógica e racional, que muitos acham que é a mãe natureza. Ele estabeleceu todas as coisas de uma forma racional e lógica, para que eu e você possamos viver dentro dessa terra. Só que quando adentramos a existência nessa terra, nós adquirimos um corpo, uma mente e um espírito. A ciência explica como que o corpo se desenvolve, a ciência explica como a mente se desenvolve, mas ainda não descobriram como surge o espírito. Claro, o espírito sempre houve, sempre existiu, estava nele desde o início, lá no caos. Então, muitos dos suicídios que acontecem, eu estava percebendo qual é a lógica, qual que é a semelhança comum entre esses casos. É solidão, é frustração, é cansaço, já tentou, não deu, acho que não tem mais sentido, não tem como mais viver, não tem mais como acertar. Dentre todos ali, ele é o que menos tem chance de crescer, de acertar, sempre erra, só incomoda. Pessoas que se sentem sozinhas, pessoas que se sentem não ouvidas, pessoas que se encontram às vezes com momentos de caos, de dificuldade, que não tem força para sair, pessoas que às vezes encontram o não de uma forma com que elas não resistam mais o não. Aí eu pergunto, aonde que está a perspectiva diante de uma situação como essa? Sendo que a nossa vida começa antes do caos, começa antes da claridade, na verdade, ela começa no caos. Qual o problema de vivermos no meio do caos? A forma como que nós reagimos ao caos, a forma como que nós reagimos aos problemas é que revela o resultado que nós teremos. E quando nós partimos do pressuposto que a nossa vida está em Cristo, o nosso fim tem que estar em quem? Em Cristo. E para que você possa entender o porquê da sua vida estar aqui, eu queria tratar sobre um dos dogmas da igreja brasileira, que é a questão do arrependimento. Tem pessoas que erram na vida, que elas não se admitem, que elas não aceitam os seus erros, e elas começam a viver numa autodestruição de si mesmo, sendo que nunca o erro foi realmente o problema. Porque se Deus sambou em cima do caos e fez tudo perfeitamente completo, e não só começou, como concluiu toda a grande boa obra, o que seria um erro diante de um Deus que pega o caos e estabelece todas as coisas? Mas um dos paradigmas que a igreja enfrenta é a questão do arrependimento. É você olhar os seus erros e você de fato se arrepender, e aí quem sabe no teu esforço, no teu arrependimento de coração, Deus olhará para você e falar: uau, olha esse arrependimento. Deus vai levantar do trono e falar: uau, encontrei um homem, uma mulher que se arrepende de verdade. E eu fui no dicionário, arrependimento ele significa assim, que de acordo com o judaísmo e o cristianismo é um ato central da virtude religiosa, que consiste em um sentimento de rejeição sincera por parte do pecador no seu comportamento pregresso, e que resulta na intenção de um retorno contrito à lei moral. Mas eu discordo disso plenamente. Vamos levantar uma bandeira de reforma do dicionário Aurélio.
Eu estava uma vez com um tio meu que é pastor da Assembleia lá dos Estados Unidos, daqueles bem Power Rangers. E a primeira oportunidade que ele teve de dar nos meus dedos, ele quis e fez. A gente estava almoçando em família, fazia tempo que eu não via ele, espero que ele esteja me assistindo. E ele falou assim: não, Diego, eu não vejo sentido das pessoas irem para a igreja e se sentirem à vontade. As igrejas, elas fazem as pessoas se sentirem à vontade, isso está errado, não deve. As pessoas têm que vir para a igreja e se sentir confrontadas, afrontadas com os seus erros, com os seus pecados. Eu falei: meu Deus, tio, você tá louco. Não faz sentido as pessoas se sentirem bem dentro das igrejas. Eu falei: mas em Romanos 2,4 não diz isso. Olha qual que é a perspectiva de Deus a respeito do arrependimento. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Meu Deus, quantos suicidas eu queria que tivesse ouvido isso. Nunca foi o juízo que conduziu alguém para o arrependimento. Nunca foi estar diante de um erro que conduziu alguém ao arrependimento. Nunca foi apontando de dedo a falha da pessoa que conduziu ela a acertar. Você nunca vai corrigir o teu filho se você apontar o dedo e falar para ele que ele está errado. Você nunca vai consertar um subordinado se você não trazer uma luz para ele e apontar ele que ele é um incompetente. Pelo que eu entendo, a palavra de Deus fala assim: ignorais que a bondade, tolerância, longanimidade, você despreza a riqueza de tudo isso, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que nos conduz ao arrependimento? A bondade de Deus. Tem algo mais do que isso que te traga poder e autoridade? A bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Faz sim sentido que as pessoas entrem nas igrejas e percebam o quanto é amadas por Deus. E as pessoas que se deparam com situações difíceis, eu pergunto: será que realmente é difícil? Será que realmente é o ponto final? Será que realmente aí é o fim? Qual que é a perspectiva diante disso? Eu já tive em situações constrangedoras, eu já tive em situações difíceis. Eu não sei você, mas eu já tive várias pessoas perto de mim que se suicidaram. Eu já tive o desejo de me suicidar. Eu não sei se você já teve. Eu nunca passei uma faca no meu pulso, mas a minha vontade era pegar meu carro e enfiar embaixo de um caminhão para finalizar tudo aquilo. Em meados de 2008, 2009, 2010, pra você ter uma ideia, eu passava tanta batalha naqueles dias. Não lutas espirituais, não, eu me enfiava em cada burrada. Eu estava adquirindo dívidas enormes. E tinha uma pessoa que me ajudou muito na minha evolução, que pontuava muito as minhas falhas. E teve um dia que tinha uma discussão com essa pessoa assim, absurda, que eu entrei no meu carro, eu chorava que nem criança, eu soluçava, eu chorava, sabe? Eu nunca chorei daquele jeito. O meu sentimento foi assim: vou pegar esse carro, vou pra BR, eu vou me enfiar embaixo do caminhão. Só que por que eu não fiz isso? Porque eu era muito mais curioso para aquilo que eu ia viver depois disso do que aquilo que eu estava passando naquele momento. Eu pensava: mas peraí, não faz sentido, se eu me matar, eu não vou ver o que isso vai frutificar em mim. Eu não vou ver o quanto isso vai somar na minha vida e o porquê que eu estou passando por isso. Vendo hoje a perspectiva da minha vida, ter uma família, ter meu filho, ter minha esposa, estar aqui hoje, onde nós estávamos passeando, aí eu falei para Camila: nossa, olha onde que a gente foi parar, o que a gente está fazendo em São Paulo, qual que é a ideia de tudo isso? Você imagina se eu tivesse desistido de dar continuidade? Então o caos, ele é o melhor momento, é o melhor lugar para você pisar. Eu não sei em que altura que você está na tua vida hoje. Eu não sei o quanto você tem acertado, o quanto você tem errado. Fique tranquilo, eu errei bastante. E hoje eu acerto de um jeito assim absurdo. Incrível, que as pessoas que me viram errar olham para mim hoje e falam: como assim? A árvore não tem um fruto? A árvore não dá um fruto? Ela dá no tempo certo.
Existe o tempo certo. E existe o momento de você passar pelo caos. Existe. E, gente, celebre. Porque para Deus nunca foi o problema. O caos nunca foi o problema. O erro nunca foi problema. Acontece que a igreja ela tem um paradigma e que ela não consegue resolver, que é a questão do arrependimento. Ah, se você errou hoje e você cometeu de volta, você não se arrependeu de verdade. Será mesmo? Eu visitei uma certa vez um cliente no interior do Paraná. E eu sempre que eu ia lá visitar ela, eu passava lá 1h30 só na resenha, falando do amor de Deus por ela. Depois de 1 ano e meio, 2 anos assim, que eu ia direto lá, ela realmente abriu o coração. Eu não entendia porque eu falava muito do amor de Deus, não tinha como não aceitar, não entender o amor e não viver essa vida. Só que ela não progredia, não ia pra frente. Aí um dia ela falou, Diego, sabe qual que é a questão maior, que eu acho que Deus não me aceita e não me admite? É porque uma certa vez a minha filha tinha 13 anos e ela engravidou. E eu mandei ela abortar. Diego, eu não me arrependo por isso, nem um pouco. Minha filha não tinha condições, a minha filha não tinha cabeça nenhuma para criar uma criança. Ia desestruturar toda a vida dela, isso na visão dela. O melhor caminho, a melhor medida que eu encontrei era realmente abortar essa criança. E até hoje eu não me arrependo por isso, Diego. Por eu não me arrepender por isso, eu sei que Deus não me aceita. Olha só. Eu falei para ela assim, você faria isso de novo? Se fosse hoje, me diz uma coisa, você faria tua filha abortar hoje novamente? Ela começou a escorrer a lágrima do olho dela, ela falou, Diego, jamais faria isso novamente. Eu falei, então você se arrependeu. Eu mostrei para ela que ela já tinha se arrependido há muito tempo, mas diante de uma religiosidade, de um paradigma mal resolvido, de uma igreja que não entende muita coisa, ela se perdia diante de tudo isso. E a palavra de Deus fala que o arrependimento é uma mudança de mente. Em Romanos 12:1. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai a vossa mente para que experimenteis. Se hoje você ainda não está experimentando a vontade boa, perfeita e agradável, é porque ainda precisa renovar a mente. Precisa dar uma ajustada ali, apertar uns parafusos. Você entende? Porque o arrependimento genuíno não é você vir aqui e dar o teu 13º de oferta. Teu arrependimento genuíno não é você chorar. Não é você vir pedir para o Juliano orar para você, para Deus perdoar teus pecados. O arrependimento, aperta o cinto. A Camila falou para não ser polêmica, eu tô com filtro. O arrependimento é você nem precisar pedir perdão. Porque se eu dependo de um Deus que precisa me ouvir, Ele não é um Deus. Ele no mínimo, não imagina o que passa na minha mente. Mas a palavra de Deus fala que muito antes da palavra vir à minha boca, Ele já sabe o que eu falo. Foi com você, Sérgio, que eu falei? Que eu falei, Deus não fala português, não fala inglês, não fala nenhum dialeto? Foi com você? É, né? Na minha loucura aqui, sabe? Para mim, Deus ele não fala nenhum dialeto que existe no mundo. Tá, não tá na Bíblia, tá? Vamos fazer um paralelo aqui. Na minha percepção. Porque se Deus depende de entender um dialeto, para mim não é Deus. Eu imagino assim que Ele falou assim, ó, vamos confundir a língua de todo mundo? Porque eu não preciso que eles falem para que eu entenda o que eles precisam. Como se Deus, tipo, não estou nem entendendo o que vocês estão falando, a música que vocês estão cantando, não estou entendendo nada. Mas antes que vocês falem, eu sei o que está no coração. Antes da tua dor, eu já trouxe a solução. E para isso precisa de fé. Para renovar a mente precisa de fé. Precisa de fé. O arrependimento genuíno é abandonar a justiça própria. Você não está no estado perfeito com seus atos de justiça.
Você não está no teu ato de, você não está nos seus atos perfeitos quando você acorda, dá aquela penteada na sobrancelha e fala: meu, agora eu vou ser santo, vou ser luz. Não é esse momento. É um momento onde você fala: cara, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais o que eu falo, eu não sei para onde vou. Sabe quando você está no teu quarto, quando você está no carro, você não consegue falar nada. A questão é que nós vivemos em um mundo onde existe o certo e o errado, o sim e o não, o gordo e o magro, o alto e o baixo, o branco e o negro. Dicotômico, onde é sim ou não. E a gente acha que Deus se resume a isso, a uma regrinha que se está no A ou B. Porque se ele fosse isso, ele não seria o Deus que eu imagino que ele é. Nenhum caos da sua vida resume o teu estado diante de Deus. Se é a pornografia, se é a masturbação, se é as dívidas, não resume o teu estado de justiça diante de Deus. E o teu arrependimento, ele se manifesta quando você deixa de praticar as suas obras de justiça. Aí você passa a viver uma vida longe de buscar um resultado. Pessoas que não se olham no espelho, que não se aceitam, pessoas que querem dar fim na sua vida, o que elas mais precisam entender é que está tudo resolvido. Ontem eu estava andando com a Camila e com o Sérgio e com o Tito, uma policial civil parou, pegou na mão dele: meu Deus, como você é lindo. Falou para ele assim: viu, fica tranquilo, tudo vai se resolver. Ele tem 9 meses, ele anda com o restaurante dele na mamãe ali. Precisou do teté, a mamãe vai lá e ele dá teté, pronto. Não precisa nem esquentar, tudo está resolvido. Ele tem a saúde dele plena, perfeita. O que meu filho está preocupado? Fala, eu estava na Praça da Sé, fala para aqueles mendigos, aqueles caras perdidos, vai lá, esfrega a mão na cabeça deles e fala: está tudo resolvido. O meu filho não precisa. Mas ela não estava falando a respeito de uma necessidade dele. Ela estava falando a respeito de uma verdade que não está só sobre ele, está sobre todos nós. Já está tudo pronto, resolvido. Agora, quando que você levanta e começa a caminhar? Se você tiver fé. E qual que é o segredo de se ter fé? Qual que é o segredo de romper então a depressão, a dor, a ausência de uma pessoa que eu amo tanto, o vício de uma droga? Qual que é a força que me faz ter essa fé? Qual que é o segredo de ter uma fé grande? Gente, existe sim um segredo. Existiam 2 pessoas onde Jesus relatou na Bíblia que são pessoas de fé extraordinária. Que ele fala: eu nunca vi uma fé como essa. Uma era o cinturão, ele tinha um servo paralítico. Aí ele falou assim: Jesus, eu tenho um servo lá, eu tenho alguém muito competente, que não consegue levantar da cama, está paralítico. Mas faz o seguinte, não vai lá em casa que eu não sou digno. Faz o seguinte, só fala daí que vai dar boa. Aí Jesus falou: ei, como assim? Tá, o teu servo está curado. Voltou, o servo já estava dando ordem em tudo. E a outra era uma mulher de Cananéia. Ela tinha uma filha endemoniada e suplicou a ajuda de Jesus. E eu não entendia por que Jesus falou isso para ela. Eu achava que foi uma das respostas mais sem educação de Jesus. Eu falava: não tem sentido se vir, morrer na cruz e falar isso para a mulher. Ela falou: eu tenho uma filha endemoniada. Ele falou: eu não vim aqui por causa de você. Eu vim para as ovelhas de Israel. Aí ela pegou Jesus no contrapé. Tá, mas faz o seguinte, os cachorrinhos não comem as migalhas que caem da mesa? Me dá uma migalha do que você tem aí, que para mim já está resolvido. Nossa. Jesus, rebook para uma Nike. Jesus falou: a tua fé curou a tua filha. A tua fé curou o teu cinturão. E sabe qual que é a semelhança entre os dois? A semelhança entre os dois é que os dois não conheciam os 10 mandamentos. Eles não conheciam as leis. Eles só conheciam que existia um homem que onde passava mudava o ambiente. A perspectiva que eles tinham daquele homem: aquele homem tem algo que pode oferecer para mim. O povo de Israel, ele veio e eles não aceitaram. Por quê?
Que você tirou, você curou um paralítico no sábado? Quem você pensa que é? Você falou que esse templo aqui você vai destruir e construir em 3 dias. O que mais anula a tua fé, o que mais neutraliza o teu potencial, é conhecer a lei. Ambos eram gentios, ambos eram perdidos, ambos estavam fora do rebanho. Sabe aquelas pessoas que eu não vim por eles, mas eles usufruíram? E aí entra um outro detalhe da igreja brasileira, que ela acha que ela é judia, ela acha que é de Israel, né? Não, nós somos todos gentios. Somos todos gentios. Nós somos o povo que Ele aceitou por seu infinito amor. E não importa qual que é a situação, o que vai potencializar a tua fé é você não conhecer o que pode limitar o potencial de Deus. Se você coloca a tua vida debaixo de um limitador, de uma condição, você já limitou a tua fé. E quando eu falo de você viver aquilo que você nasceu para viver, eu falo daquele homem que existia no caos, muito antes do haja luz, muito antes das coisas ficarem claras, muito antes da cor ter cor, muito antes do oxigênio surgir, ele estava lá. E é desse Deus que eu estou te falando. Um Deus que Abraão, sem perspectiva nenhuma, sem experiência nenhuma, ouve a voz de alguém e aí obedece esse alguém que ele ouviu falar. Moisés vai lá e vê uma sarça ardendo. Ele vai obedecer essa sarça. Que Deus é esse que além de todas as coisas, acima de todas as coisas, te escolheu amar, te escolheu fazer viver nessa terra. E é onde nós vivemos, e é onde nós existimos. A partir da sua data de nascimento, você adquire um corpo, adquire uma mente, adquire um espírito, para ser realmente humano e espiritual aqui na terra. Quanto mais negligenciarmos o nosso papel aqui, mais a terra vai perecer. O que faz de nós reis e sacerdotes é o fato de estarmos na terra, é o fato de existirmos sobre a terra. Quem é esse Deus que Abraão ouviu e obedeceu? Só para você entender, naquela época todo mundo, todos os deuses pediam o primogênito. Todos os deuses pediam o primogênito. Aí o Deus de Abraão não fez diferente. Dá o primogênito. Vamos lá, vamos matar a criança. Aí ele subiu. Ele só descobriu que aquele era o Deus verdadeiro porque ele falou, não mata. Só queria ver até onde você ia. Ah, esse Deus tem um amor. Ah, esse Deus tem algo diferente. É por esse Deus que eu vou viver. Eu quero convidar você a perceber quem é Deus muito antes de uma norma. Sabe aquele Deus que te encontra no caos? Sabe aquele Deus que te encontra em cima de uma menina ali? E você não devia estar ali. É o amor que te encontra e fala, vem cá. Eu quero muito mais do que isso para a tua vida. Não se oprima diante do caos, se divirta, porque é o melhor ambiente para que Deus se manifeste. Mas você precisa potencializar sua fé, olhando para quem Ele é, muito antes do que eu estou falando. Não acredita em tudo que você ouve, eu estou falando aquilo que eu creio nele. Agora fala assim, beleza, isso é meio parecido com aquilo que eu creio, mas quem é esse Deus então? Quem é esse Deus? Ele é muito mais do que a igreja do cinema pode falar. Ele é muito mais do que pode estar escrito na Bíblia. Ah, você acredita em Deus só no que está na Bíblia? Fraco. Banana. Deus ele não precisa escrever. Deus ele só precisa ser. Deus só precisa manifestar. E todas as coisas que Ele fez e criou permanecem para sempre e para todo sempre. A nossa vida muda 10 vezes em 5 anos. A tecnologia avança milhões de vezes no futuro. Só que a criança precisa passar por 7, 8, 9 meses de gestação. Da mesma forma, a criança vai ter que crescer. Ela não vai começar a andar do nada. Ela vai ter que crescer. Ela vai ter que ser adolescente, ela vai ter que ser um adulto. Você entende? Há tempo para tudo debaixo do céu. A sua dor, o seu desespero
é o melhor momento para manifestar a vida. É o melhor momento para manifestar a vida. E eu separei aqui 10 verdades, porque a vida e a verdade não terminam. Primeiro, porque Deus te amou tanto que deu seu Filho para que você tenha vida eterna. Pronto. Podia resumir só em um, né? Por que a vida e a verdade duram para sempre? 2. A tua perspectiva de quem Deus é afeta diretamente o teu relacionamento com Ele. Diretamente. Deixa a tua perspectiva de lado e conheça Ele como realmente é. A forma com que você enxerga Deus afeta diretamente o teu relacionamento com Ele. Tem pessoas que se culpam por não orar. Tem o Cabo Daciolo que pôs lá no Instagram dele, vai ficar 21 dias de jejum e oração, em plena campanha presidente. Eu falo, filho, Jesus já fez o que você precisava, agora você precisa trabalhar, tentar trazer propostas, agora é hora de trabalhar, não é hora de ir para o monte. Está resolvido entre você e Deus. O momento de nós vivermos aqui é o momento onde nós vamos manifestar quem Deus é, mas a forma que você enxerga Deus é como vai revelar quem você é. Tem cara que não pisa na igreja há muito tempo, tem cara que não se aceita, não se vê como digno, porque a forma com que ele vê Deus é totalmente errada. Não é culpa dele, é como desenharam, mas deixa de lado a tua perspectiva e fala, peraí, eu conheço Deus até aqui. Quem você é? 3. A melhor maneira de fazer é aprendendo. Não, eu não disse que é o jeito mais fácil. Eu disse que é a melhor maneira. A melhor maneira de se entender a vida, a melhor maneira de se entender a verdade é fazendo. Não é a mais fácil, mas com certeza é a melhor maneira. 4. Sempre foi a respeito das pessoas e não das coisas. Sempre foi a intervenção de um homem e não das coisas. Sempre foi e sempre será uma pessoa, um alguém, e não um objeto. Tudo que define uma nação, tudo que define uma família, tudo que define uma pessoa nunca foi as suas posses, nunca foi seu bem, nunca foi o saldo disponível para saque. Sempre foi a vida, sempre foi um ser humano, sempre foi uma pessoa. Por isso que você está aqui. A razão de algo existir, a razão de algo vir à existência, a razão de algo estar estabelecido é porque você existe. Não é porque você não está com o microfone aqui, não é porque a tua vida aí não tem aquela relevância que você gostaria que tivesse, que você é insignificante. Muito pelo contrário. Tudo que há e tudo que existe é porque você está na terra. É muito mais do que você nasceu por um propósito. É porque você está aqui, o propósito existe. 5. Jesus nos livrou da culpa, da imposição e da imputação do pecado. Jesus nos livrou da culpa, da punição e da imputação do pecado. Não se trata de uma suposição, e sim de uma certeza imposta sobre a sua vida. Toda dor provinda de culpa, toda dor provinda de maldição hereditária, para com isso. Toda dor vinda por consequência do pecado, para com isso. É mentira, Jesus te livrou disso. Isso não é uma suposição, eu acho que Ele te livrou. Não, Ele livrou. Ele livrou. E isso está sobre você. Nunca foi sobre ser quem você não é. Nunca foi sobre você aparentar algo que você não é. Nunca foi isso. Sempre foi pelo fato dele, oh Jesus, nunca foi sobre ter o que você não tem. Sempre foi pelo fato dele fazer você ser, mesmo antes de você entender. Nunca se referiu a você ser algo que você não é. Então aqui vamos tirar a máscara, aqui tá podendo, feito? É difícil, mas não se envergonhe. Não se envergonhe. Tira as máscaras. Tá? Vamos viver de boa. E nunca se referiu ao fato de você não ter algo. Mas eu não tenho uma faculdade, eu não sei nem ler e escrever. Nunca se referiu a isso. Mas eu não tenho o dinheiro que ele tem. Também nunca se referiu a isso. Sempre se referiu a ser, que ele fez você ser algo muito antes de você entender. Muito antes de você estar me ouvindo aqui, ele já fez você ser. Se nós entendemos lá
que a nossa existência começa nele antes da luz surgir, você percebe isso melhor. Não se refere ao seu passado e ao que você escolheu, se refere a como você pode escolher diferente a partir de agora. Não interessa como foi tua vida, aqui é o ponto, ó, aqui é o marco. Não interessa como foi a tua vida aqui, ó, até chegar aqui. Não interessa qual foi as suas escolhas, qual foi o seu posicionamento. Interessa como que vai ser daqui para lá. Ele fala assim, não, fechou. Como que vai ser agora? Podemos escolher diferente? Podemos fazer diferente? Estou aqui para te ajudar. Tá, mas e aqui? Calma, relaxa, vamos seguir em frente. Ele nunca falou que o que ficou atrás é o que é importante. Deus escolheu amar você porque o teu valor é inestimável. E Ele te tira do medo e te leva para a coragem. O amor que te encontra escolheu te amar. Escolheu simplesmente te amar. E Ele te leva para um ponto de partida. Ele te tira do medo, Ele te tira da sofrência, Ele te leva para a coragem, te leva para a ousadia. Conte isso para as pessoas que estão com depressão. Conte isso para as pessoas que estão enfermas. Conte isso para as pessoas que não veem mais sentido na vida. Que eu tenho certeza que essa verdade vai libertar. Ponto 9. Está tudo resolvido entre você e Deus. Desde Jesus, isso se resolveu. Busque entender melhor esse amor. Desde Jesus. Jesus estava onde? O Verbo estava onde? Quando ele nasceu de Maria? Lá no caos, não é? Se por meio dele as coisas vieram a se surgir, João 1, o Verbo se fez carne. Então a tua vida está resolvida em Deus, em Jesus. Muito antes de surgir os problemas. Muito antes do caos. E 10. Quando entendemos que Jesus morreu para que pudéssemos viver, eu passo de fato a viver e percebo que a preocupação de Jesus não era o inferno. E sim que eu passasse a vida inteira pela terra sem saber o porquê eu existo. O maior problema de Jesus ter vindo para a cruz, o problema da Eva comer o fruto, o pecado entrar e o diabo parecer que faz festa, o diabo não tem poder nenhum, gente, nenhum. Para com isso. O cenário do homem sair do Éden, ser expulso, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu falar, agora sim vai ficar legal o negócio. A igreja vê como se fosse a queda do homem, a destruição da raça humana. Agora todos os homens nasceram pecadores. De fato, se Jesus fosse um banana, mas Jesus não. Ele realmente teve poder para salvar e curar. A maior preocupação dele não era te livrar do inferno. Não era que você aceitasse ele para que você fosse livre do inferno. A maior preocupação dele é que você vivesse na terra seus 80 anos, seus 90 anos, sem entender o porquê que você existe. E quando você conhece esse amor, quando você aceita esse amor que te encontra, aí você fala, então tá bom. Todos os seus argumentos caem em terra. Você fala, mas isso e aquilo, ele vai tirando. Você põe na mesa todas as cartas e fala, mas eu sou isso, sou aquilo, tirou a máscara, já mostrou. Ah, mas ó, é assim que eu me vejo. Ele fala, uau, isso é lindo. Você fala, não tem sentido isso. Não tem sentido você me amar desse jeito. Eu não escuto isso da minha mãe. Eu não escuto isso do meu pai. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonasse, eu estou aqui por você. Ah, que história é essa então? Então me mostra. A minha preocupação, Jesus falando, é que eu não quero que você passe aqui 80 anos, 100 anos sobre a terra, sem entender que o fato de te colocar na terra não foi para que você sentisse dor e sofrimento. É para que você pegasse a dor e o sofrimento e tornasse isso uma plataforma. Amanhã ou depois vai ter pessoas que vão ouvir o amor que você entendeu que eu tenho por você. E você vai desenhar para ele, da forma mais linda e mais clara, o que você entendeu do meu amor contigo, para que ele entenda o meu amor com ele. Aí você vai passar 80 anos da sua vida aqui na terra, revelando quem eu sou. Sabe? Eu quero te convidar hoje para viver uma existência onde nós concluímos, onde nós potencializamos tudo que Jesus conquistou numa cruz. Que foi o quê?
falar para a pessoa que está do seu lado que sim, ela é importante na própria individualidade dela. Que eu não preciso que ela seja igual a eu, mas que a individualidade dela revele Cristo, porque tem um porém dela ser diferente de mim. Tem um porquê dela falar mais verdades do que eu, ou ela ser mais grossa do que eu, ou ser muito mais quieta do que eu. Tem, porque Jesus se revela na sua multiforme graça através da vida dela. Aí nós passamos sobre uma terra aonde nós começamos a manifestar quem Cristo é. Porque a maior preocupação dele não é que as pessoas fossem para o inferno. Isso nunca foi problema. Isso nunca foi problema. Seria problema se Jesus não tivesse competência de salvar as pessoas, mas ele salvou. Por isso que eu digo que existem alguns paradigmas que a igreja tomou como amuleto. Ó, vem cá, Jesus morreu na cruz, eu já ouvi isso, você também já deve ter ouvido. Jesus morreu na cruz, mas ó, arrependei-vos. Pronto, já pôs uma condição. Ô Jesus, facilita. Não, mas eu facilitei, é ele que está falando que tem que se arrepender. Não, Jesus fez um novo e vivo caminho, perfeito e completo, para que você caminhe numa verdade. Uma verdade onde você não está caminhando a passos largos para o inferno. Não, nunca foi isso. Mas sim, quer inferno pior do que não entender porque existe? Ah, aí tá, já está no inferno. Se você não entende porque isso existe, já está no inferno. Você não precisa ir para lá. Se você não entende a essência que há dentro de você e o quão isso é rico para Deus, e o quanto isso é uma flecha na mão dele, você já está vivendo um caos que não tem sentido, não tem perspectiva. Infelizmente, muitas pessoas morrem nessa parte, nessa fase, e acabam dando fim à sua vida. Seja lá onde for, seja lá onde você estiver. Pode ser que você salve alguém já na beirada da ponte, pode ser que você salve alguém dentro, na frente de um computador. Pode ser que você salve alguém sentado do teu lado aí na poltrona, que estava passando por dores e sofrimentos, angústias sem fim. Mostra para ela que está tudo resolvido. Eu passo para você esses 10 aqui, ó. Passa para ela 10 motivos por que a verdade e a vida vão existir para sempre. Porque a preocupação de Jesus nunca foi se você ia se perder. Nunca foi. A preocupação dele era como fazer com que ele entenda que ele não está perdido. Existe um porém de você ter um pulso forte. Existe um porém, às vezes você é até teimoso. Esse dia eu estava falando com a Camila. Camila, você acha que eu sou muito teimoso? Ela, você é teimoso. Se a pessoa não te convence, se a pessoa não tem um argumento que realmente convence, você é teimoso. Eu falo, nossa, cara, será que isso é bom ou ruim? A gente achou que em alguns momentos era bom, em alguns momentos era ruim. Quando se refere a ela, é ruim. Brincadeira. Mas existe um porém do teu filho ser tão agitado. Ele não é doente. Não dá Ritalina para ele. Dá atenção para ele. Existe um porém. Existe um porquê. A hora que nós manifestamos esse porém, esse porquê, aí nós vivenciamos e potencializamos aquilo que Cristo está fazendo. Aquilo que Cristo concluiu. E aí a grande prova de que Cristo está preocupado com isso mesmo, é que ele não esperou, não quis acabar o mundo assim que ele morreu. Porque assim que ele morreu, todo mundo crê que os pecados foram perdoados, aí veio a salvação no mundo, aleluia, glória a Deus. Então por que tinha que existir o mundo ainda? Acabou, resolveu, vamos viver agora. Pronto, Jesus solucionou a questão do pecado, levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, então, ponto final. É ou não é? Aí que está a diferença. A grande verdade é que Jesus não quis parar ali. E a grande verdade é que tudo que existiu após ali nunca foi problema. É problema social. É problema das nossas crenças e limitações, daquilo que nós desenhamos sobre Deus, sobre a nossa vida. Mas para Deus nunca foi problema. O problema é se você não entendeu por que você existe. E o porquê que essa vida foi depositada dentro do teu coração. Quando você entende o porquê que você existe, por que esse coração está pulsando aí no teu peito, tudo se torna diferente. É uma questão realmente de mentalidade. Mas para isso, você precisa renovar a sua mente. Finalizando aqui. Jesus ele fala sobre uma parábola da ovelha perdida. Todo mundo conhece essa, né? E ele fala bem assim, ó. Qual dentre vós, em Lucas 15, 4, 7. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a,
põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu tive que pensar bem nesse versículo, porque do nada Jesus fala sobre arrependimento. Ele está falando de uma ovelha que se perdeu, aí um pastor que foi buscar, e o pastor encontrou, e o pastor trouxe ela, entendeu? O arrependimento para mim não está contextualizado aqui, ele não fazia sentido. Ele fala de uma ovelha que saiu, de um pastor que deixou as 99, buscou a ovelha, pôs no ombro e trouxe. Cadê o arrependimento da ovelha aqui? Mas existe sim um arrependimento manifestado pela ovelha. E qual que é esse? Alguém sabe? O arrependimento que a ovelha manifesta aqui foi o fato dela deixar-se ser carregada pelo pastor. Às vezes, meu irmão, você não tem palavras, às vezes você não tem lágrimas, às vezes você nem acha que está arrependido, mas quem está te carregando é Ele. E esse é o maior consentimento de arrependimento, onde ninguém está vendo, onde não tem ninguém vendo teus prantos, tuas lágrimas, mas Ele está aqui, ó, com você no braço, te carregando. O maior consentimento da ovelha ao ser carregada revelou o arrependimento dela em ter se ausentado das outras. Quero convidar você nessa manhã, aonde você está mesmo na sua vida. Se está tudo certo, continue avançando. Se está tudo errado, continue avançando. Quero convidar você, na altura que está da tua vida hoje, se está tudo bem, se está tudo mal, se podia estar melhor. Se você não sabe qual que é o próximo passo, Diego, eu sei, eu creio, mas eu não sei o que eu vou fazer. Prossiga. Quero te convidar nessa manhã a entender o porquê que você existe, porquê que você está nele, porquê que você é nele. Que as demais coisas se alinharão, se ajustarão diante dos seus olhos, a ponto de você não vai perceber o quanto foi simples, e o quanto a um passo, e o quanto de repente isso acabou trazendo para você clareza, verdade e uma vida plena e abundante. Fecha teu olho no teu lugar. Pai, te agradeço, Senhor. Te agradeço, Pai, por esse amor. E eu vejo que nada mais traria tanto poder e autoridade para filhos do que o amor. Eu não vejo o meu filho sendo um potencial para aquilo que eu estou criando que seja, se não for depositado o amor. Eu não vejo, Senhor, meu Deus, uma igreja caminhando se não tiver cheia de amor. Eu não vejo um casamento fluindo se não tem amor. Pai, que os meus irmãos, que os meus amigos que estão aqui hoje recebam essa dose de clareza e que passem a viver a verdade de uma vida plena e que passe a existir, que a dor, que o sofrimento, que a depressão possa, Senhor, meu Deus, ser anulada enquanto esse amor invade esse coração, enquanto esse amor adentra as suas entranhas, enquanto esse amor transforma essa mente, transforma as vidas e as atitudes dessas pessoas. Sim, Pai, eu creio e te louvo e glorifico por isso.